TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Rosina de AZ está aqui trazendo novidades, preparando coisas novas e por isso vocês têm visto reprise. Chega uma hora que nós temos que mudar alguma coisa para melhorar. Então, fique comigo, assista o Rosina de AZ de hoje e vamos acompanhar toda a programação da TVC do Correio da Manhã por Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes, canal 16 e Petrópolis, o tradicional canal 16, que já mora no coração de vocês, para fazer rima. Afinal, eu sou de língua portuguesa e tem que ter uma rima aqui. E hoje nós vamos falar de literatura. Se você não é assinante do canal 16 ou da Tech Cable, eu vou dar uma sugestão. Acompanhe ao vivo por www.tvc16.com, no YouTube TVC16, no Instagram @TV Correio da Manhã, no Facebook TVC Correio da Manhã. E aí você pode acompanhar toda a programação ao vivo, também pelas redes sociais e pelo site da emissora. E o Rosina de AZ vai ao ar todo domingo às 5h30 da tarde e às sextas-feiras às 7h30 da manhã. Mas se você não assina a Tech Cable, você pode acompanhar também pelas minhas redes sociais. E eu já falei que eu ainda não aprendi a colocar no Instagram, mas um dia eu chego lá, gente, um dia eu chego lá. Dei um desconto para a velhinha aqui. No Facebook, Rosina Bezerra de Melo ou Rosina de AZ. E no futuro, YouTube e Instagram também para vocês. Bom, eu vinha falando sobre aulas para concurso, aulas de português para concurso. Eu não desisti do projeto, até porque essa é uma questão muito séria para mim e eu acredito que para vocês também. Gente, concurso público é coisa séria. Você tem que realmente se dedicar aos estudos. E eu tenho um preparatório de língua portuguesa e redação, mas eu começo sempre com língua portuguesa, específico para concurso. E você pode fazer a sua inscrição, porque eu decidi fazer aulas online, que aí até quem não mora em Petrópolis, como eu, pode acompanhar pela internet. Então, vocês vão se inscrever, você primeiro vai mandar seu e-mail, e eu vou mandar o link para você fazer a inscrição no Simpla, é a plataforma Simpla. Você vai até parcelar o curso, se você quiser. O curso está organizado em 4 módulos, em 4 semanas. Quer dizer, na verdade são 4 meses. Cada mês eu dou um módulo, cada módulo tem 4 aulas. E aí eu vou, nesses 4 meses, trabalhar todo o conteúdo de língua portuguesa que cai em concurso, para qualquer concurso. Essa é a parte de língua portuguesa. Depois eu lanço os outros. Primeiro o módulo de língua portuguesa, os 4 módulos. O primeiro módulo eu vou trabalhar a análise morfológica, que tem a ver com a classe de palavras. Deixa até que eu preparei, mas a gente acaba esquecendo a ordem que colocou as coisas. Flexões de gênero, número e grau. Palavras invariáveis, como é que você trabalha com palavras invariáveis, como é que você faz a concordância. E critérios de formação de palavras, são os processos de formação de palavras. Isso é importante porque mesmo que você diga, eu aprendi isso no primário. Ok, aprendeu no primário. A partir do 1º ano você aprende isso.
Acontece que você esquece, porque você era muito novinho, internalizou o conceito, mas os detalhes ficam perdidos. Você repete isso no segundo segmento do ensino fundamental. Repete esse conteúdo no primeiro ano do ensino médio. Acontece que você desconsidera nessa fase. Você acha que isso não é importante para a sua vida. Mas se você quiser passar bem colocado num concurso público, você tem que estudar isso novamente com uma certa profundidade. Antes de passar para a segunda parte do programa, eu quero agradecer a Dona Antônia, de Pati de Alferes. Olha, Pati de Alferes tem batido um bolão comigo. Muito obrigada. A Dona Antônia viu um jornalista fazendo um comentário numa entrevista em que ele fala que as ideias de alguém, de um político, vão de encontro, usou essa expressão, as ideias dele vão de encontro às minhas, né? Então a expressão é de encontro a. E a Dona Antônia ficou na dúvida. O certo seria ao encontro de ou de encontro a. Porque o sentido da frase que a jornalista falou, repetindo as palavras do político, queria dizer que havia uma afinidade. Então vamos esclarecer isso, Dona Antônia, você está certíssimo em ter tido essa dúvida. De encontro a significa um choque. Então, quando o motorista bebe e perde a direção e vai de encontro ao poste, de encontro à parede, de encontro ao muro, existe um choque, é uma oposição. É uma divergência, é um contraste. Então, se as ideias são afins, elas não podem criar esse choque e de encontro a. Então, o certo seria ao encontro de. Elas se encontram, uma vai ao encontro da outra. Então, existe uma afinidade, uma concordância, uma semelhança no pensamento. E a outra questão que a Dona Antônia me perguntou, queria saber se a gente fala ao par, estou ao par ou estou a par. Dona Antônia, a par. Quando você tem conhecimento de alguma coisa, você fala que está a par de tudo. E ao par quer dizer paridade. Você lembra, Dona Antônia, quando criaram o real, o valor do real era igual ao valor do dólar. R$1, $1. R$10, $10. Então, havia uma paridade. Um estava ao par do outro, comparando, havendo uma paridade. Então, ao par se relaciona a paridade, a uma certa igualdade. E a par é ter conhecimento. Recapitulando, quando as ideias são concordantes, elas vão uma ao encontro da outra. E quando as ideias são dissonantes, discordantes, é de encontro a. Dona Antônia, muito obrigada. E povo de Pati de Alferes, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul e Petrópolis, eu conto, e Friburgo, não posso esquecer, Teresópolis também, eu conto sempre com a participação carinhosa de vocês. Vamos chamar o comercial e vamos à segunda parte do programa. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família.
Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta com Rosina de Azede hoje e sempre preparado com muito carinho para você. E agora, nesse segundo bloco, eu trouxe para vocês uma obra de literatura do Bartolomeu Campos de Queiroz. Essa obra se chama Correspondência. E antes de começar a introduzir a obra, eu quero dizer a vocês que essa correspondência, ele imaginou as pessoas enviando cartas pelo correio, que era o que se fazia antigamente, em 1980. Ele escreveu, se não me engano, em 82, publicou em 85, alguma coisa assim. Bem no momento em que nós estávamos na transição do regime militar para a redemocratização do país. Então, ela tem muita expressão e muito significado. Até hoje, porque o momento que nós vivemos ainda é difícil, nós ainda estamos aprendendo a nos corresponder. Hoje, não mais por e-mail, mas nas redes sociais, né? Nem por correio, nem tanto por e-mail, mas principalmente nas redes sociais. E aí ele abre o livro como epígrafe com a seguinte frase: as palavras sabem muito mais longe. Veja bem, as palavras sabem muito mais longe. E é sobre isso que será essa correspondência, uma pessoa mandando carta a outra. E quem foi Bartolomeu Campos de Queiroz? Vamos ver um pouquinho da biografia dele. Começar, ele é brasileiro, brasileiríssimo, de Minas Gerais, de uma cidadezinha do interior de Minas, e escritor. Ele é mineiro e escritor, porque, vocês sabem, Minas é uma terra extremamente fértil, tanto para a plantação, criação de gado, quanto para artes e cultura, seja ela na área que for. Ele recebeu vários prêmios, vários. O prêmio Jabuti, 1983, não peguei o óculos, mas fale a minha, vocês olhem aí na telinha. O prêmio
literário da Fundação Biblioteca Nacional, em 2009, e o Prêmio São Paulo de Literatura, em 2012, no ano de falecimento dele. E essa correspondência que ele trabalhou no livro, que a capa é até aquele envelope de cartas bonitinhos, com verde e amarelo, todo debrunhado de verde e amarelo, com lugar para o CEP, e uma pessoa manda uma carta para outra e comenta aquelas palavras que a pessoa que enviou a carta, o remetente, pensa serem necessário acordar. Então, pense comigo, que palavras hoje nós precisamos acordar? Tirar do dicionário aquelas que estão dormindo no dicionário, porque não estão fazendo parte do nosso dia a dia e que nós estamos precisando acordar. O Bartolomeu Campos Queiroz acordou, primeiramente, 3 palavras. Então, as 3 primeiras palavras a serem acordadas foram livre, terra e irmão. Livre, nós precisamos ser, mas só é livre aquele que é capaz de responder pelas suas escolhas, pelos seus atos. Terra, hoje, não é mais apenas o pedaço de terra para plantar, mas o lugar onde você mora. O lugar onde nós moramos é importantíssimo para cada um de nós, principalmente a nossa casa, seja ela emprestada, alugada ou própria. É o nosso abrigo. Se eu for voltar aos tempos da caverna, seria a nossa caverna, a nossa gruta. E irmão é para lembrar que só existe uma humanidade. Eu posso não ser irmão de sangue, mas em espécie, genética, nós somos irmãos, todos. O outro grupo de palavrinhas que, vamos supor, Paulo mandou carta para Ana, despertando as 3 palavras que eu falei. Ana escreve carta para João, despertando mais 3 palavrinhas: pátria, trabalho e justiça. Gente, por que pátria? Porque tem a ver com terra, é o lugar onde nós moramos. Somos todos brasileiros. E ainda que vocês não gostem do Brasil, é onde vocês moram. Então, não pode querer o mal do Brasil, porque é o lugar onde você mora. Ninguém sai destruindo a própria casa porque não gosta do lugar onde mora. Pelo contrário, você tem que cuidar da própria casa, transformá-la num lugar mais agradável para você morar. Trabalho. O que dignifica uma pessoa é o trabalho que ela exerce. E não importa se ela é o varredor de rua, se ela é o coletor de dejetos, que a gente chama pejorativamente de lixeiro, mas não é, ele é coletor daquilo que eu joguei fora. E não importa o trabalho, ou se é um ministro de alguma coisa. Não importa. O trabalho dignifica. E esse trabalho tem que ser exercido e assegurado pela justiça. E aí eu vou fazer um comentário comparando com o jogo de futebol, que todo mundo entende alguma coisa de jogo de futebol. Pensa, o juiz de um jogo é o representante da justiça. Para o jogo acontecer, eu preciso ter regras. E todos os 2 times precisam seguir as regras, porque se não seguem as regras, eles terão penalidade e o jogo pode ser até anulado, cancelado ou alguém declarado vencedor, porque o outro time não seguiu a regra. E quem vai julgar isso é o juiz. Mas você imagina assim, num Fla-Flu, eu sou Flamengo, meu pai é Fluminense. Então eu estou colocando uma situação como se fosse familiar, num Fla-Flu. Se o juiz é Flamengo,
Ele pode prejudicar o Fluminense porque ele torce para o Flamengo? Claro que não. A mesma coisa são os juízes que trabalham na justiça. Eles não podem prejudicar um lado porque eles torcem para o outro. E nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Infelizmente, nós temos um juiz que, como a gente diz na gíria popular, é vendido. O juiz está vendido e prejudicou o time adversário. Isso está errado. Ganhar uma partida de futebol porque o juiz roubou a meu favor é vergonhoso. Então, isso eu não quero para mim, para minha pátria, e é prejudicial para o meu trabalho, para a minha dignidade. E aí, João escreveu para Paulo e acordou mais 3 palavrinhas: paz, esperança e respeito. Então, juntando as outras 3, eu preciso ter paz. Paz para trabalhar, paz para viver, paz para o meu lazer, paz entre as pessoas. Vejam o absurdo que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Esperança. A esperança é você ter a certeza de que, vencendo honesto e trabalhando, os dias são melhores. Porque depois da tempestade pode haver um arco-íris, porque o sol volta. Então, esse é o sentido da esperança. E, principalmente, respeito. Pois hoje em dia nós não estamos tendo respeito. Eu tenho visto famílias brigarem porque um pensa de um jeito e o outro pensa de outro. Vou voltar ao exemplo que eu dei. Eu sou Flamengo, meu pai é Fluminense. Imagina você se eu vou brigar com meu pai porque ele é Fluminense, ou se meu pai vai parar de falar comigo porque eu sou Flamengo. Cada um tem seu time, cada um tem sua religião. E eu volto a repetir aqui, se todo mundo fosse Flamengo, não haveria Copa do Mundo, não haveria Campeonato Brasileiro, não haveria Libertadores, porque não se faz torneio, Copa com um time só. Eu preciso ter vários times. E do mesmo jeito, cada cabeça, nós somos 7 bilhões mais de 7 bilhões de habitantes neste planeta. É o 7,9 zerozinhos. Você tem que botar 9 zeros para fazer 7 bilhões. Só que já somos mais do que 7 bilhões de habitantes. Então, são 7 bilhões de pessoas pensando diferente. E o respeito passa por eu saber respeitar a opinião do outro, que é diferente da minha. Então, pensem nisso. Está faltando respeito. E igualdade. Igualdade não quer dizer que eu tenha que ser igual ao outro, mas eu tenho os mesmos direitos do outro. Por isso é tão importante um juiz que não seja vendido. Um juiz que saiba julgar pelas regras e não pela torcida individual dele. A igualdade, ela está diretamente relacionada à justiça e aos direitos. A minha obrigação é seguir as regras e eu tenho direito de ser julgada pelas regras. Quem descumpre regras deve ser punido. E as últimas palavras a serem acordadas por Bartolomeu Campos Queiroz foi: eleitor, nós estamos em ano de eleição, é o nosso direito de escolha de escolher aqueles que irão nos representar. Liberdade de escolher o time, a religião ou o candidato que eu bem entender. Liberdade de expressão, falar o que eu penso e respeitar o que o outro pensa. E escola, que é a instituição responsável por trabalhar todo o conhecimento desde pequenininho. É através da escola que eu ganho formação profissional, conhecimento científico.
porque educação eu devo receber na família. E quando eu junto todas essas palavras, eu tenho democracia. A democracia não é um manda e o outro obedece. A democracia se faz quando existe liberdade de expressão, quando existe justiça imparcial, aquela que sabe julgar pelas regras e não pela sua preferência, quando eu tenho educação, formação escolar, e eu tenho direito ao voto, mas votar em quem eu quero votar e não em quem me obrigam a votar. Por isso é tão importante que as eleições sejam limpas, transparentes e não fraudulentas. E palavras que Bartolomeu Campos Queiroz gostaria de fazer dormir, adormecer. Palavras como fome, porque se não tem trabalho, tem fome, e nós vimos isso muito claramente com o lockdown na pandemia. Quando tiraram o trabalho, veio a fome. Opressão, fomos obrigados e somos obrigados muitas vezes a fazer o que os outros querem e não aquilo que nós queremos, dentro das regras do jogo. Violência, porque quando somos agredidos, estamos sofrendo violência, porque a violência não é apenas física. Discórdia, um brigando com o outro. Desonestidade, tem sempre gente querendo levar vantagem em alguma coisa. E as injustiças que nós temos visto por aí exaustivamente. Isso tudo aqui gera desigualdade. E o resultado disso, a causa disso, é a ganância. É gente querendo ser mais e ter mais do que os outros. Então, por isso eu trouxe esse livro do Bartolomeu Campos de Queiroz, Correspondência. Porque, embora ele tenha sido escrito no início dos anos 80, na transição do regime militar para a redemocratização do país, parece que essa mensagem está cada vez mais atual e viva. As palavrinhas que nós devemos adormecer estão por aí, a todo vapor, elétricas, e precisamos acordar aquelas outras que ele sugeriu. O programa Rosina de A a Z volta trazendo muitas novidades e deseja a cada um de vocês o respeito e a liberdade de expressão. Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.